E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Santos e você está aqui na Riff Monsters e hoje eu vou falar de um assunto que é meio desagradável, é chato, entendeu? Que é essa questão aí de que a galera gosta de fazer crueldade com animais. Mais uma vez, né, a galera ataca aí no mundo do aquarismo, né? Essa é uma história antiga, mas a galera aí tem renovando os votos a cada ano que passa, então a gente tem que avisar para a galera não deixar essa moda começar a acontecer. O aquarismo jumbo cresceu muito no Brasil aí nos últimos anos, né? Tem grandes marcas apoiando essa categoria de aquarismo e com isso daí pode ser que comece aí a trazer, né? A gente começa a importar maus hábitos aí, né? Dos outros países para cá. Exemplos disso são o quê? O nosso papagaio Heartblood, tem um aqui, né, que eu não sabia na época, eles simplesmente cortam o rabo do papagaio para poder fazer um animal com um padrão diferente e vender mais caro. Temos os papagaios lá que tava uma moda nos países asiáticos, você fazer tatuagem nos papagaios, peixe vidro com injeção de tinta para deixar ele colorido. Então assim, que o ser humano consegue fazer. Então assim, agora a moda é mutilar a raia. Toca a vinheta, se inscreve, já compartilha o vídeo para você não deixar nenhum amigo seu cair nessa cilada de apoiar esse tipo de crueldade e eu já volto para poder mostrar para vocês o que está acontecendo. Então vamos lá, pessoal. A raia Batman ou Bat Ray não é aquela de água salgada que o pessoal às vezes apelida desse jeito de Bat Ray, por causa que um dos nomes dela, né, é a raia morcego, que é essa aqui do vídeo. Essa realmente é uma raia morcego original, ela é de água salgada, então não tem problema. Parece até que em alguns lugares não é proibido ter ela, só que é um animal que cresce muito. A covardia que eu tô falando são as Special Bat Rays ou Batman Rays, que são arraias de água doce picotadas. Então vamos falar delas. As Bat Rays ou arraias Batman, né, são assim uma mutação genética ali na hora do desenvolvimento embrionário, bem raro que pode acontecer, entendeu? E por causa de uma outra exemplar a cada 1 milhão, que acho que é bem mais que 1 milhão, que é bem difícil aparecer um exemplar desse mesmo, a galera quer vender as coisas mais caras, quer ganhar dinheiro em cima das coisas. Então, o que a galera começou a fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, tá vendo essa raia aí? Essa aqui é um exemplar que eu posso acreditar que realmente seja um espécime nascido desse jeito. Por quê? Não é tão grande, tão acentuado assim os cortes. A pele dela vai até a parte de baixo. As bolas estão completas, tá vendo? Você vê que a formação dessa pele dela é completa. Ela tá... Vocês vão ver a diferença, na verdade, que esses desenhos aí perto de onde dessa parte de anomalia, geralmente eles estão cortados, bolas pelas metades, padrões, né, que você visivelmente consegue ver que estão incompletos. Agora essa sim já começa assim a duvidar um pouco, né, por causa dessas deformações, né, na parte da pele, que a gente pode tentar imaginar que pode ter sido, né, uma costura, uma infecção, né, que fez ela perder o tecido ali de cima, né. As nadadeiras dela estão bem arqueadas, então não sei. Esse daqui eu já consigo considerar bem mais facilmente, né, que seja um exemplar natural. Mas assim, apesar de
ele ser muito mais perfeito do que a última, às vezes também é um defeito, né, na formação do embrião. Então, alguns podem vir com mais defeito, outros com menos, mas a gente não consegue, assim, avaliar muito bem e, assim, um padrão mais natural, parecido com esses, entendeu? A gente vai duvidar menos da procedência, né? Essa daí eu achei ela meio estranha, parece que ela tá bem cicatrizada ali embaixo, mas olha essa, é impossível se dizer que isso é natural, totalmente impossível. Vocês viram como que era o padrão das outras, né? Então, não preciso nem dizer que essa daqui não é. Essa daí ficou muito cara de pau, entendeu? Tá muito aberto, você viu que as outras não eram tão abertas. Tá um corte assim, irregular, né? Não tá com simetria nenhuma. E a parte de baixo tem um corte ali bizarro, que não tem nada a ver com a genética normal. Então, assim, você consegue reparar, né, quando o animal, assim, tá com uma aparência, assim, de ter realmente sido uma coisa mais natural, né? E você vê exemplos óbvios de pessoas que cometem crueldades também. Então, assim, é uma questão, assim, de controvérsia muito grande. Você tem que saber muito bem a procedência do animal para você saber se aquilo dele foi fruto de uma crueldade ou não. Mas é um animal muito raro. Muita gente fala que eles não aguentam esse tipo de cirurgia porque raias são sensíveis, mas o mundo Juba aí, no passar dos anos, está mostrando que a raia não é tão sensível assim, né? Até mesmo porque o Carujumbo é uma bomba de amônia e nem todo mundo pede a raia por causa disso. Tem vídeo do Renato Buterani com a raia, mostrando o nível da amônia onde ele estava fazendo quarentena numa raia. A raia, ela regenera aquele disco dela, ela leva uma mordida ali quando ela está no ambiente natural, ela regenera. Eu tive uma raia Hystrix que um gurame gigante filhote, ela era filhote também, um guramezinho comeu a borda dela toda e ela não morreu, cara. Tipo assim, chegou a entrar bastante pra dentro. Tinha colocado ela no SAMP, fui trabalhar a faculdade, quando eu cheguei de noite o bicho estava todo picotado pelo gurame. E eu só separei eles, eu nem coloquei remédio na água. Achei que ia morrer, mas o bicho continuou comendo, nadando e, tipo, depois de um tempo ela regenerou completamente o disco dela. Então, assim, é um animal resistente, sim. Imagina lá, no meio da Amazônia, desses rios afora aí, cheio de garimpo ilegal, os caras jogando mercúrio na água e os bichos estão lá. Então, não existe isso de você me dizer que uma raia é um bicho hipersensível. Se fosse sensível desse jeito, não aguentava nem ficar em aquário, porque vou ser sincero com vocês. Tu joga ali aquele monte de filé, aquele monte de alimento vivo, velho, essa água pode estar daqui uns 2, 3 dias, ou então depois de uma TPA, sem amônia, sem nada. Mas ela vai dar um puta de um pico de amônia ali na hora, cara. Entendeu? Então, assim, eu discordo completamente de todo mundo que fica falando que o bicho é muito sensível e que não vai aguentar. Aguenta sim, e a galera faz essa sacanagem. E são dois lados de uma mesma moeda. Existe um animal na natureza. Na natureza não, porque ele provavelmente vai ser predado, porque ele vai ter dificuldade de se alimentar. Mas, com esse tanto de criador que tem hoje, né, há muitos desses animais nascendo em cativeiro, mas é uma situação rara. Você não vai achar isso fácil, nem vai ser barato. Então, toma muito cuidado para não ser enganado, porque o bicho, além de tudo, ele pode acabar regenerando e você vai ter gastado seu dinheiro à toa. Então, assim, galera, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de um criador de arraias lá nos Estados Unidos. O cara cria há muitos anos, ele fez um vídeo também falando sobre isso, né? Sobre esse bicho é bem polêmico e, tipo assim, depois de muitos e muitos e muitos anos, centenas de animais sendo criados por ele, né? O cara tem um galpão, tem uma puta de uma infraestrutura, ele conseguiu ver um filhote nascendo. E aí chega a galera aí que sempre tem para poder vender. É estranho, né? É muito estranho. Só que esse site aí que faz venda de arraias pela internet. Eu achei ele ano passado, sempre tem para vender. Ali embaixo ali os caras atualizaram já para 2021. Então assim, não tem o que falar. Então ali embaixo, eu já renovar, já colocar 2021 ali embaixo. Os caras sempre tem essa arraia para vender. Então assim, cara, eu só não quero que ninguém caia na besteira de se aparecer isso aqui no Brasil, ir lá e comprar. Porque aí vai começar a virar moda aqui dentro também. Já basta as arraias que o galera exporta ilegalmente para lá para poder fazer isso. A gente vai começar a ter ribeirinho pegando isso, fazendo isso na beira do rio.
Vamos evitar, galera. Não comprem, não deixe esse tipo de animal inundar o nosso mercado nacional, que vai ser treta, cara. A gente vai estar contribuindo para um crime ambiental gigantesco. É a mesma coisa de cortar rabo de pitbull, orelha de pitbull, rabo de qualquer cachorrinho aí que a galera gosta de cortar. Não é legal, gente. E isso reduz a capacidade das arraias de conseguirem capturar alimento, que elas dão um bote e fecham por cima, né, tampando ali a saída do peixe. Às vezes eles sufocam o peixe quando ele é muito grande, para entrar de uma vez na boca. Então, assim, se reduz o tempo de vida do animal. É um animal que você vai ter que alimentar ela ali de um jeito especial, né? Sempre ali direto na boca, para poder evitar que outros animais dentro do aquário roubem a comida da que ela tem que comer. É um animal mais difícil de tratar dentro do seu aquário. Você não quer ter um bicho desse, entendeu? Mas que você vai fazer um pet fish só com ele ali, ainda assim você quer ter um exemplar original, você vai pagar por um bicho que foi mutilado, que não tem a genética, que não é naturalmente daquele jeito, então você vai fazer só papel de palhaço, entendeu? Vai pagar mais caro na parada que é só crueldade. Então fica assim, se você gostou desse conteúdo, compartilha, eu acho que vale muito a pena a galera disseminar esse tipo de vídeo, que é para chamar atenção, para não deixar esse tipo de covardia, de crueldade acontecer. Então, muito obrigado e até a próxima aí. Qualquer comentário, dúvida, vocês podem jogar aqui, entendeu? Então, vamos ficando por aqui. Valeu!